Bom, nessa palestra, o diretor comercial da Biz2Biz E-Commerce, o Gali Guerilli, explica como organizar o layout de um e-commerce de supermercado para encantar os visitantes, né, proporcionar a melhor experiência de uso, facilitar a jornada de compra e ter a maior taxa de conversão. Conheça os segredos para estruturar o seu e-grocery ideal, desde a escolha da plataforma até o primeiro pedido do seu cliente. Para falar sobre usabilidade no e-grocery, como encantar o cliente do início ao fim, nós convidamos ele, que é CCO da Biz2Biz E-Commerce, empresa especializada em desenvolvimento de lojas virtuais de alto desempenho. O Gali Guerilli possui mais de 20 anos de experiência com programação e consultoria de e-commerce, produz diversos conteúdos online e ministra palestras Brasil afora, ajudando empreendedores a vender mais no mundo virtual. Gallagher, seja muito bem-vindo. Olá, Paola. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos que estão em casa. O assunto hoje é usabilidade. Vou falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonado e de um segmento que eu tenho me aprofundado cada vez mais, que é na parte de grocery, né? Bom, o conteúdo é bem denso e o meu tempo é super curto. Eu vou estar começando já a acelerar, porque tenho só 15 minutinhos. Tá certo, então, pessoal. Bom, o assunto, objetivamente falando, é a usabilidade no e-commerce de supermercado, no grocery, né? Como encantar o cliente do início ao fim. E eu trouxe alguns slides aqui, né, que representa tudo isso que eu vou estar tratando com vocês. E a gente vai chegar até estudar um layout no final, com tudo aquilo que a gente já validou e funciona muito bem. Bom, o ponto principal quando a gente fala de usabilidade é atender as expectativas e necessidades do seu cliente, deve ser o objetivo principal do seu negócio, tá, pessoal? Não adianta você pensar em usabilidade sem atender as expectativas e necessidades de alguma pessoa. Bom, avançando um pouco, o que é usabilidade, né? Usabilidade nada mais é do que a gente trazer e otimizar a experiência para o nosso usuário, para que ele tenha uma navegação mais fluida, para que ele se encante mais com a nossa loja virtual, para que a nossa loja virtual ou o nosso sistema de comunicação digital passe até mesmo de forma despercebida durante o processo de navegação e o nosso usuário encontre tudo que ele precisa, adicione no carrinho e finalize o processo de compra de forma mais objetiva possível. Bom, avançando um pouco mais, antes da gente falar realmente de usabilidade, a gente precisa entender quais são os pontos de contato que dentro do grocery nós temos com o cliente, né? Então, não dá para a gente falar de usabilidade sem a gente entender quais são os pontos de contato. E nós precisamos pensar em todas essas vertentes e todas essas verticais e tratar cada uma delas como uma vertical específica, para que a gente consiga otimizar cada uma delas, né? Então, a gente entendeu o primeiro passo, como que esse pedido é realizado dentro do grocery, né? Dentro do e-grocery. Então, você tem todos os canais digitais, né? Incluindo computador, mobile, telefone, call center. Como que esse pedido faz para transitar, né? Então, você vai receber esse pedido. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Você recebe esse pedido, você vai fazer a impressão desse pedido, né? Ou se você já tiver um outro software de separação, até mesmo um software como o nosso, que já tem um software de separação para te orientar como você vai pegar esses produtos dentro da loja. O cliente, ele pega esses produtos dentro do supermercado. Se faltou algum produto, aqui você tem um ponto de contato novamente com o cliente, porque um dos maiores problemas que nós temos dentro do grocery é a ruptura de estoque. Vocês que estão aí, com certeza, sofrem com isso. E o que fazer quando acontecer essa ruptura, né? Você precisa fazer o contato com o cliente, ofertar a troca, se o cliente aceitar essa troca, passar a compra dentro do caixa da loja novamente, armazenar o produto, né? Embalar ele, armazenar, transportar ou deixar dentro do Click Collect na loja para o cliente fazer a retirada ou fazer a entrega para o cliente. Bom, isso daqui é um workflow básico, né? Então, pensando em usabilidade, a gente precisa conhecer isso daqui de frente para trás, de trás para frente, porque tudo isso daqui envolve o relacionamento com o cliente. Bom, avançando um pouco mais, pessoal. Edição de pedido. Não é comum dentro do e-commerce tradicional que, após o pedido feito pelo cliente, você faça uma edição desse pedido, né? Principalmente uma edição
do lado do lojista, né? Para você fidelizar aquele pedido do cliente, né? Para você minimizar a chance de ter erro ou algum tipo de problema dentro da sua operação. Porém, dentro do segmento de grocery, por causa da ruptura do estoque, existe a necessidade de inserir esse recurso dentro do e-commerce. Então, o cliente, cara, na hora que ele fecha o pedido dele, não necessariamente ele vai receber uma cópia fiel daqueles pedidos, né? Ele pode ter uma troca de marca, ele pode ter uma substituição de item, pode ter uma substituição de item por um valor maior, pode ter uma substituição de item por um valor menor. Aí começa a surgir vários questionamentos, né, que envolve a parte do pagamento. Quando acontece uma situação onde você vai ter vai devolver o dinheiro para o usuário, né, ou seja, a substituição, ou simplesmente ele não quer um produto similar, ele simplesmente fala, cara, pode tirar esse produto da minha lista, gera-se um crédito, entre aspas, um crédito para o usuário, né? E como que você resolve isso? No processo de checkout do usuário, dentro do e-commerce normal, você faz a captura dessa transação. Dentro do grocery, você não faz a captura, você faz a reserva desse valor, né? Você foi lá e fez a reserva. Então, se a compra ficou no valor total, o pedido inicial de R$1.000, você fez uma reserva no cartão de R$1.000. Após confirmar que todos os itens estão presentes, você faz a captura desses R$1.000. Faz toda a análise de risco e depois a captura. Porém, se você tem um valor a ser devolvido para o cliente, que você alterou, você simplesmente faz uma captura menor. Aí surge um outro problema. E se o produto a ser substituído for de valor maior? Aí nós devemos aproveitar, pessoal, esse momento aqui, que são os pontos de contato com o cliente, na entrega na residência do cliente ou na retirada da loja, para receber a diferença do cliente, né? Então, por isso que é muito importante a gente começar a pensar quais são os pontos de contato que nós temos com o consumidor. E quando a gente começa a perceber esses pontos de contato, a gente consegue ter algumas soluções que vão se tornar cada vez mais efetivas para os nossos usuários. Bom, avançando um pouco mais, então, como ter uma comunicação eficiente para a gente avançar na parte de usabilidade? A gente precisa entender que o primeiro passo é o seguinte: quando você tem um e-commerce, um app, um PWA, que nada mais é que o Progressive Web Application, e quem quiser saber mais sobre esses assuntos, pessoal, pode me seguir no Instagram, no meu canal no YouTube e tudo mais, eu trato bastante sobre isso e eu vou ser muito raso aqui, porque o conteúdo é muito denso. Então, eu quero passar o máximo possível de conhecimento, mas eu tenho certeza que vai ficar coisas faltando. Bom, voltando para o nosso conteúdo aqui. Como ter uma comunicação eficiente com o usuário? Lembrando que dentro do e-commerce, app ou qualquer outro dispositivo que você se conecta com o usuário através da internet, você vai ter uma comunicação através do vídeo, áudio, texto e imagem. São esses elementos aqui que vai trazer uma comunicação, ou que deve trazer uma comunicação eficiente com o seu público. Então, baseando-se nisso, como que a gente consegue organizar essas informações para estabelecer um melhor relacionamento com o nosso público? Isso daqui vai fazer você vender mais, vai fazer você aumentar a eficiência da sua empresa. Isso daqui, cara, ele tem um poder magnífico se usado da forma correta. Bom, dentro da sua loja virtual, isso daqui é padrão, ou dentro do seu aplicativo, é comum você ter a sua homepage, você ter um menu, você ter a apresentação dos produtos, você tem o uso dos ícones, né, para navegação, tipografias escolhidas. Aí aqui a gente entra um pouco em cima de responsividade, mas eu volto para falar disso um pouquinho mais à frente. A parte de cross-selling, que também entra a parte, mas basicamente tudo isso que eu estou falando ali está resumindo em vídeo, áudio, texto e imagem. Então, recompra do último pedido, você vai se comunicar com o usuário em vídeo, texto, imagem, e isso vai gerar uma ação e um comportamento no seu usuário. Cadastro de pré-lista de compra, você vai deixar tudo isso de forma automatizada. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouco de usabilidade dentro da loja virtual. Como que a gente se comunica de forma mais eficiente com o nosso público? Esse daqui é um cliente nosso, tá, pessoal? Bom, para facilitar o nosso entendimento, eu vou abrir a loja virtual desse cara, que eu já estou logado aqui do lado.
Aqui eu tenho os slides, mas eu vou trazer aqui direto para a navegação. Esse cara aqui, você pode ver que a gente pensou em todos os pontos de contato. Esse daqui, quando o cliente entra dentro da loja virtual, esse daqui é o primeiro ponto de contato que o usuário tem com a plataforma. A gente começou a perceber, com o avanço da pandemia, que a idade média dos usuários aumentou bastante. Então, as pessoas de mais idade começaram a acessar mais as lojas virtuais e a gente começou a sentir uma necessidade de se comunicar cada vez mais com ícone e imagem com esse público. Então, aqui, por exemplo, eu estou navegando em Hortifruti, eu tenho a parte de açougue, alimentos básicos e tudo mais. Todos esses menus, eu tenho um ícone em cima para eu ajudar esse usuário a se direcionar e navegar por essa loja virtual. Na hora que eu entro dentro desse menu, eu tenho algumas imagens que trazem relevância e fala, cara, realmente eu estou dentro de onde eu queria estar. Aqui eu trago alguns produtos em ofertas e aqui eu tenho as subcategorias também se comunicando com imagem e texto. Tudo isso para ficar cada vez mais fácil dos usuários se comunicar. Para quem não sabe ainda como organizar uma loja virtual, a gente sabe que todo o padrão de comunicação do usuário é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o que é ideal a gente fazer? Colocar as categorias que a gente mais vende da esquerda e as categorias que a gente menos vende à direita. Como que a gente organiza uma loja virtual em banner? A mesma coisa, mais vende da esquerda, em cima de taxa AB. E aí você fala, pô, galera, é interessante isso daí, então essa loja virtual está organizada do que mais vende para o que menos vende. Só que a gente sabe, pessoal, que dentro do segmento de grocery, existem situações ao longo da semana que você sabe que hoje você, numa sexta-feira, a tendência de você vender uma carne para o churrasco, você vender bebida para um churrasco, eventos, é muito maior do que dentro de uma segunda-feira. Se você tem uma oferta, por exemplo, uma quinta verde dentro da sua operação, a chance dos seus usuários buscarem participar desse processo de compra dentro de uma quinta-feira é muito maior. E aí a gente vai desenvolvendo vários elementos, né, pessoal? E uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês, esse e-commerce aqui, por mais simples que ele pareça de navegar, ele é super complexo. A gente desenvolveu esse checkout aqui, que é super eficiente, porque ele traz os elementos completamente minimizados, né? Aqui na lateral esquerda, o cara ele consegue navegar entre todos os itens que ele adicionou dentro do carrinho. Uma coisa que a gente fez aqui dentro, durante o processo de navegação, o usuário está vendo aqui, por exemplo, esse leite condensado aqui que está... Esse leite condensado que está aqui informando que está no meu carrinho. Então, eu sei que esse cara está aqui no meu carrinho e eu tenho uma unidade dele. Então, é natural o usuário que está preenchendo o carrinho com vários itens, que ele passe por... Em vez de ele... Às vezes ele volta na mesma categoria 2, 3 vezes e a gente já se comunica com esse usuário falando que aquele item que ele está procurando já está dentro do carrinho dele. Uma outra coisa que, por mais simples que pareça, que a gente mudou aqui dentro dessa operação também dentro do grocery, é representar o processo de navegação dentro do físico, dentro do digital. Vai falar, como assim, Gallagher? Primeira coisa, não há necessidade de você entrar produto por produto para adicionar o carrinho, você sempre pode adicionar por aqui. E cada produto tem um múltiplo diferente, né? Aqui eu estou falando que o acém bovino com osso, uma porção é de 250 gramas. Aqui o acém bovino Angus, ele está falando que cada porção é de 1 quilo. Então, esses múltiplos vão facilitando todo o processo de edição dentro do carrinho. Então, o usuário vai adicionando, vai navegando, ele já vê tudo que tem. E o que é bem legal que acontece aqui dentro é que quando você entra dentro dessa loja virtual e você adiciona um item aqui, dentro do e-commerce tradicional, ele é o último item da fila, né? Então, teoricamente, esse aqui seria o produto que eu adicionei por último. Mas aqui dentro do grocery, não. Esse aqui foi o item que eu adicionei por primeiro, representando um carrinho que está navegando mesmo. E por mais simples que essa solução isso daqui melhorou muito o processo de comunicação com o usuário. O usuário, ele tem memória fotográfica. Então, durante o processo de navegação dentro da loja virtual, ele vai se identificando com os últimos produtos adicionados. Então, esses últimos produtos adicionados têm que estar aqui. Se o usuário quiser ver esse carrinho um pouco maior, ele tem a opção de expandir.
aumentar a unidade, já fechar o carrinho e tudo mais, saber se tem frete grátis ou não. Se ele clica aqui dentro, ele pode reduzir novamente. Então, o processo de navegação dentro de um e-commerce de grocery envolve detalhes, né? Então, por exemplo, o cara chegou aqui, rodou, ele já carregou de forma automatizada. Então, todos os cliques do usuário que a gente conseguir minimizar vai se tornar eficiente e aumentar a nossa taxa de conversão. Então, quando a gente começa a falar de usabilidade, principalmente no segmento de grocery, a gente tem que pensar em todo o processo de compra, né? E esse e-commerce representa isso. Por exemplo, eu consigo mostrar para vocês o porquê, apesar do meu tempo estar super curto, se eu não me engano aqui, o pessoal do e-commerce Brasil, coloca aí para mim no chat para ver quanto tempo eu tenho ainda. Eu consigo mostrar para vocês o porquê que a gente decidiu colocar isso daqui dessa forma, da onde que veio, o porquê que veio, o quanto que isso impactou no usuário. Eu tenho toda a comunicação com cada uma das lojas disponíveis, né? Então, eu consigo falar, por exemplo, que a próxima entrega disponível para essa loja aqui é amanhã, entre as 9 às 13 horas, e é retirada ainda, eu tenho a opção do cliente fechar o pedido hoje e ele passar dentro da minha loja e fazer a retirada desse pedido ainda hoje. Então, sem falar na parte de busca, que também é um desafio grande no segmento, né? Agora tem um processo de implantação de busca com voz, entre outras coisas que a gente está implementando. Então, esse processo do grocery, ele é um processo super complexo, mas é super prazeroso quando a gente começa a pensar, parar e falar, cara, vamos realmente desenvolver um ecossistema, um processo de navegação que vai fazer a diferença na vida dos nossos clientes. E essa é a nossa proposta, é isso que a gente vem fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido super rápido aqui, eu tenho um exemplo de busca aqui também, com alguns elementos, integração com o clube de vantagens, se esse item pertence ou não pertence ao clube de vantagens, cara, as promoções, aí a gente entra em regra de promoção, que é exclusiva do segmento, opção dos relacionados, né, enfim, tem o checkout também, que tem várias coisas a mais. Só que eu vou ter que correr aqui com vocês, pessoal, que se eu não me engano, meu tempo já se esgotou, é só 15 minutinhos, a gente começou às 14 horas. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês e vou deixar aqui também para que vocês escaneiem aqui também o meu QR Code, entrem em contato comigo e tirem suas dúvidas também. Espero ter esclarecido o máximo possível. E é isso, pessoal. Meu muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação, sempre trazendo um conteúdo tão rico aqui para a gente. Volte sempre, eu não preciso nem pedir, né? E para vocês que acompanharam a palestra do Gallagher, não deixem de avaliar, por favor. E se tiverem alguma dúvida, né? Ele fala de um assunto tão legal que sempre sobra ali uma duvidazinha, vai lá e conversa com a Bicho no Salão de Negócios, porque vale a pena. Obrigada, Gallagher. Valeu, obrigado, pessoal. Um grande abraço, bom evento. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!